Vamos estudar a teoria da cor. E para isso, explicarei de maneira concisa os seus princípios básicos. Depois, vamos para fora e, com um lápis de cor, vamos pintar uma paisagem aplicando os nossos conhecimentos. Bem, primeiro eu devo falar da decomposição da luz em 6 cores. 3 primárias, que são o púrpura, o amarelo e o azul. E 3 secundárias, que são o laranja, o verde e o violeta. Observe esse círculo cromático. Temos o azul, o púrpura e o amarelo e suas misturas. Uma outra cor é conseguida a partir de 2 outras cores na mesma proporção. Esta é uma cor secundária. Essa cor secundária é a oposta de uma cor primária. Por exemplo, o azul tem como oposta a cor secundária formada pelo amarelo e púrpura, na mesma proporção, ou seja, o laranja. A secundária da cor púrpura se compõe de amarelo e de azul em partes iguais, o que nos dará o verde. O violeta, que é a cor secundária do amarelo, está composto de púrpura e azul. Também existem as cores terciárias, mistura de 3 cores, onde a cor mais próxima está em maior quantidade que outras. Por exemplo, esse laranja tem muito mais amarelo do que púrpura. Mas essa outra cor terciária, também um laranja, contém mais púrpura do que amarelo. Assim sucessivamente. Vamos à prática. Esses conhecimentos são úteis aos pintores para que eles saibam as cores dos objetos e de suas sombras. Por exemplo, um limão é amarelo, mas a sua parte sombreada terá 2 cores complementares, isto é, o púrpura e o azul. Já uma melancia é verde, assim que sua sombra terá púrpura. Segundo essa teoria, que cor usaríamos para a sombra de uma laranja? Azul? Isso, o azul. Desenhe com o azul. Devo traçar linhas gerais ou definir os detalhes? Não, você deve sempre preencher todas as partes como se acreditasse que a cor azul existisse. Esse azul vai servir de base para o amarelo, o púrpura e o preto. Isso, reserve as zonas de branco. Façam como Maria. Observem o modelo e imaginem onde o azul terá mais ou menos importância no resultado final. Comece com o amarelo. Que efeito buscamos? Buscamos ressaltar o volume e os contrastes, sobretudo pela luz. Segundo a teoria da cor, sobressaem os verdes. Agora o púrpura. Comece aqui nessa parte onde tem laranjas e nessa outra onde estão os violetas. Com o púrpura e o azul, conseguimos o violeta. Devo insistir? Isso depende da intensidade que você quer dar ao conjunto. Se você se apoiar aqui, verá
que se obtém o laranja. Deixe o amarelo e insista em outra parte. Ponha-o, sobretudo, sobre o segundo plano das montanhas. O violeta que aparece produz o efeito de profundidade. Reforça então as sombras com preto? Sim, mas sem exagerar. Eu colocaria somente no primeiro plano, assim o resto da paisagem ganha em perspectiva. Escolha os lugares onde pintar com preto. A ordem que seguimos foi a ordem natural. Primeiro o azul, segundo o amarelo e depois o púrpura. E finalmente o preto. Aqui vocês utilizarão 3 técnicas: giz, sanguínea e carvão, no mesmo desenho. Os tons dos objetos são todos muito próximos. Isso é proposital? Sim, é sempre melhor ter uma tonalidade fria ou quente. Nesse caso, escolhemos uma tonalidade quente. Veja bem, se colocamos o eixo vertical da composição, as massas estarão repartidas, o que dá uma impressão de equilíbrio e torna a composição harmoniosa e bem construída. Comece a construção desenhando os perfis e as massas com carvão. Anteriormente, foi explicada a necessidade de estabelecer o eixo vertical. Atenção à perspectiva dos objetos redondos. Reparta-os bem por toda a superfície. Marque a base da maçã e em seguida indique a linha que a separa em 2 partes. Assim será mais fácil desenhá-la. Limpe a construção com um pano.
Agora que você coloriu com um tom escuro o plano da mesa, pode redesenhar as formas dos objetos com a sanguínea. Pegue o lápis e segure-o assim. Experimente trabalhar com a mão bem flexível. Alguns traços sairão mais limpos que outros. Feito isso, vocês poderão observar a riqueza do desenho. Ali, onde estão os reflexos e as luzes, utilize o lápis branco. Agora, utilize os pastéis para dar cor aos objetos. Sem hesitar e sem saturar demais a cor. Esfume as cores de acordo com as zonas do desenho, pressionando para dar certa densidade à cor e para que se vejam os contrastes entre os objetos. Estenda a cor por todo o fundo. Inclusive, você pode fazer assim. Faça alguns reflexos. Escureça as partes que realçarão as mais claras. A cor deve impregnar a textura do papel. Aqui, sugira a sombra da jarra. E agora, intensifique as luzes do pão. Os golpes de pastel devem ser rápidos para que resultem homogêneos. Falta um pequeno detalhe. Observe. Trata-se de insistir nos últimos reflexos que podem ser feitos com um pastel.
Pela segunda vez, vamos pintar um nu feminino. Agora o faremos com pastel colorido. Levante essa perna. Assim. E o braço? Mais para cima. Assim. Quando a modelo se coloca bem, consegue-se uma bela pose e com isso torna-se muito mais fácil de desenhar. Como sempre acontece quando desenhamos um personagem real, temos que calcular primeiro as proporções e verificá-las antes de começar o traçado dos contornos. Não aperte tanto o carvão, mesmo que depois você possa apagá-lo. Tente na parte vazia. Aplique a cor. Observe. Vamos pintar o fundo de azul para realçar os tons cálidos da pele. Pinte o corpo sem muitos detalhes, marcando a luz e as sombras. Normalmente se utiliza um pastel plano. Você vai poder cobrir a superfície de forma mais rápida e homogênea. Com o outro lado. Assim saturamos mais a cor. O fundo azul dá relevo ao personagem que você vai colorir. Comece pelas cores mais escuras. Pegue o sépia e cubra todas as partes sombreadas. Agora com outra cor. Esse rosa pálido traduz muito bem a cor da pele quando iluminada e contrasta com o sépia das sombras. Não se esqueça da metade iluminada do rosto e pinte também o pescoço de rosa, já que ele não pode ser sépia por ser o lado iluminado. Continue e acrescente meios tons com esse pastel. Intensifique a luz aqui embaixo. Esfume as cores. Com esfuminho? Não, com os dedos. Assim você obtém várias nuances. Bem, agora vamos deixar de lado o aspecto gráfico e cuidar do pictórico, acrescentando cores para, deste modo, conseguir novos matizes e também intensificar o preto.
Troque frequentemente de pastel. Assim você consegue mais matizes. Intensifique as sombras e as luzes. Pode apagar um pouco se quiser, para gerar espaços brancos. E aproveite para repassar o contorno. Você deve também matizar as sombras. Matize o que você acaba de fazer. Procure também os brancos. Coloque branco por aqui. Muito bem. Vamos fazer o retrato de uma menina a partir de uma fotografia. Com o quadriculado, passaremos o modelo da foto ao desenho que vamos realizar com lápis de cor. Para um trabalho como esse, a foto que serve de modelo tem que ter uma certa qualidade artística. Ou seja, tem que ser expressiva, bem enquadrada, com boas tonalidades e nítida. Já temos o quadriculado sobre a foto. Como podemos ver, os quadrados foram divididos com linhas diagonais, onde os detalhes do rosto são mais importantes. Todos os quadrados, incluindo os que foram subdivididos, foram passados para o papel. Temos assim 10 quadrados de largura e 7 de altura, e subdivisões na cabeça, nos olhos, no nariz e na boca. Pode começar. Reproduza a imagem respeitando os pontos de encontro e os contornos principais do que vai ser o retrato. Como queríamos dobrar o tamanho da imagem, o quadriculado do papel é exatamente o dobro do quadriculado da foto.
Aqui também. Marque o reflexo com mais luz. Indique o cabelo. Bem, agora dê a volta no papel e com esse bastão de terra siena claro, cubra totalmente o fundo, de modo que se converta em uma espécie de papel carbono. Escolhemos essa cor porque não suja muito o papel. Agora dê-me o bastão porque não o utilizará mais. Sacuda-o. Assim. Centre corretamente. E agora, com esse lápis duro, repasse todos os detalhes. Atenção, o grafite é muito duro. Põe o lápis um pouco mais vertical. Assim. Também é possível usar uma esferográfica. Mas o lápis é melhor porque um grafite bem afiado faz um traço mais limpo do que uma caneta. Bem. Levante o papel de decalque. Você vê que as formas foram bem passadas. Agora pode retirar o quadriculado, porque ele já não serve mais. Pegando a foto como referência e usando um lápis 2B, adapte o desenho de modo que ele se pareça com o modelo. Desenhe a pupila dos olhos. Isso é muito importante. Agora, aplique uma tonalidade geral com o lápis de cor terra de siena. Essa cor serve de base para todas as outras que vamos aplicar depois. Como Maria, varie a orientação dos traços. Não endureça os contornos, porque isso poderia atrapalhar mais tarde. Agora temos que escolher as cores da pele, do cabelo e do fundo. Para isso é necessário ter uma ideia bem definida dos valores a adotar. Não, esse é muito amarelo. Trabalhe primeiro as zonas mais escuras, ali onde se pode sobrepor as cores. Isso, assim. Indique todos os contrastes com as cores escolhidas. Sim, é um laranja escuro. Escureça as cores ao redor dos olhos. Acrescente os últimos detalhes e assim conseguiremos maior variedade de cores e alguns matizes suplementares. Esse, por exemplo.
Acrescente um pouco de azul para dar mais força e contraponto. E alguns traços livres, como esse, por exemplo. Muito bem. Mais denso aqui. Agora já está pronto.